Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que está sendo muito abordado aí nas últimas semanas, que é a compra da Warner pela Netflix e a Paramount tentando interromper o acordo, ameaçando entrar na justiça, ameaçando muitas coisas, fez uma tentativa hostil ali de tomada de poder que não funcionou, aí eles revisaram a proposta, agora foi negada novamente, acho que pela terceira vez. A Warner simplesmente falou: não, a gente não quer. Eu queria trazer as novidades da semana para vocês. Eu sei que é um assunto que tá surgindo bastante, mas como eu disse, eu tô fazendo o acompanhamento desde o princípio, tem uma playlist com todos os updates e eu vou continuar trazendo esses updates, talvez não com tanta frequência, mas pelo menos uma vez por semana, a cada 2 semanas eu vou tentar trazer as novidades dessa negociação aqui no canal. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Eu tenho falado muito com vocês a respeito dessa situação. Caso vocês tenham caído de paraquedas, a Warner foi colocada à venda. Primeiramente, ela estava em negociação com a Paramount, aí a Netflix, a Comcast e outras empresas entraram no meio e aconteceu um leilão. Eles botaram um prazo ali para esse leilão chegar ao fim e a Netflix saiu como a grande vencedora, mesmo com uma proposta inferior, mas a Netflix não estava comprando a empresa inteira, então uma parte da Warner, né, que seria a Discovery Global lá, continuaria existindo como uma entidade independente e os acionistas receberiam também ações da Netflix. Por isso, entre outros motivos, eles deram preferência para essa proposta da Netflix e não para a proposta da Paramount, que foi vista como mais arriscada, apesar de ser uma proposta pela empresa inteira, porque não tinha garantias e assim por diante, porque eles tinham colocado ali alguns asteriscos que eles próprios poderiam mudar o valor da negociação se eles quisessem. Então, uma proposta um pouco estranha que acabou sendo rejeitada. E pessoal, eu deixei um formulário do Google aqui para vocês responderem. Respondam, é fácil e rápido, vocês vão levar 1 minuto para responder e eu quero fazer análises bem legais junto com vocês aqui no canal. Eu vou trazer um vídeo amanhã respondendo com as minhas opiniões, né, respondendo esse formulário, e eu queria que vocês respondessem também. Então o link tá aqui na descrição e também nos comentários. E eles fizeram updates ali na proposta, eles atualizaram, eles colocaram, né, garantias do Larry Ellison, que é o dono da Oracle, e assim por diante. Só que agora, novamente, saiu a notícia de que a Warner rejeitou mais uma vez a proposta. E eu digo a Warner porque, mesmo que seja uma tentativa hostil de falar diretamente com os acionistas, muitos dos grandes acionistas continuam ouvindo, né, o que a diretoria, o que o CEO ali da Warner estão falando a respeito disso, né? No caso, o David Zaslav e a sua diretoria. E como eu mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores, quem vai acabar decidindo essa negociação são os grandes investidores, como BlackRock, Vanguard, State Street e alguns outros que controlam mais de 25% a 30% da empresa. Então esse grupo de investidores vai acabar definindo o futuro, não só do que vai acontecer com a Netflix, como do que vai acontecer com a Paramount, né, com a Oracle. Eles têm literalmente mãos aí em todas essas grandes empresas. E eu decidi trazer o vídeo hoje especificamente porque saíram 3 grandes updates né, a respeito dessa venda. E como vocês sabem, eu gosto de trazer as notícias em volta desse assunto de forma quentinha aqui para vocês. E as notícias são todas novas, então o vídeo vai chegar um pouco mais tarde do que o normal, mas as notícias estão saindo do forno. Warner Bros. Discovery rejeita oficialmente a oferta revisada da Paramount e mantém acordo com a Netflix. Então eles falaram isso, beleza. E aqui mostra mais uma vez a insistência da Paramount. Foi uma das empresas que eu mais citei no ano passado e no ano retrasado, por causa da negociação para comprar a Paramount. A Paramount já foi bem encardida nas negociações. Eu fiquei muito tempo falando, tanto que virou até meme aqui no canal, que eu tava odiando falar da Paramount, porque era muita novidade diferente, eram muitas empresas tentando comprar ali a participação e etc. E isso se estendeu agora para uma nova negociação, porque a Paramount foi comprada pela Skydance, mas essa compra aconteceu em 2025, né, no meio ali de 2025, e eles já engataram uma nova compra. Então a gente continua tendo que abordar a Paramount aqui com certa frequência, mas aí a oferta revisada, continuando, né, a oferta revisada
também fez com que a Paramount aumentasse a taxa de rescisão para 5,8 bilhões. Então, eles não mudaram o valor de $30 por ação, eles mudaram o valor da taxa de rescisão, que eles tinham colocado em 5 bilhões, e agora eles estenderam para 5,8 bilhões. Só que a Warner pode ter dado uma escorregadinha nessa situação, como eu vou mostrar mais adiante para vocês, eles podem ter falado mais do que eles deveriam. E aí o conselho da Warner determinou por unanimidade que a oferta alterada da Paramount Skydance continua inadequada, principalmente devido ao valor insuficiente que ela proporciona, a falta de certeza na capacidade da Paramount Skydance de concluir a oferta e aos riscos e custos suportados pelos acionistas da Warner Bros. Discovery caso a Paramount Skydance não conclua a oferta. O que basicamente eles estão falando é um volume muito grande de dívida, mesmo que o Larry Ellison entre ali, né, com o nome dele, digamos assim, na negociação, ainda é uma dívida muito grande para Paramount Skydance pagar por conta própria. Como que a Paramount vai levantar dinheiro para pagar essa dívida? Não faz tanto sentido assim, né? É um peixinho querendo comprar um tubarão, né, digamos assim. Eu sei que o Larry Ellison é muito grande, mas se a gente pensar em termos de empresas, a Paramount é uma empresa que hoje tem um valor de mercado em torno de 20 bilhões. Eles estão querendo absorver uma empresa que tem um valor de mercado de 108 bilhões, mais ou menos, se a gente somar as dívidas e tudo mais. E como que a Paramount vai gerar lucro para pagar essa dívida, né? Então vai depender muito de dinheiro externo para pagar. Então, realmente, a Warner não está errada de questionar essa oferta, porque vocês imaginem aí o Bob's, por exemplo, comprando o McDonald's. É óbvio que muitas pessoas questionariam, pô, beleza, você vai comprar o McDonald's, vai pegar dinheiro emprestado de banco, mas como que você vai pagar, né, todo mês todas as suas, né, dívidas em volta desse assunto? Então a dívida que eles estão pegando para fazer essa compra é muito alta para o porte da empresa, enquanto a Netflix é uma empresa infinitas vezes maior, pelo menos atualmente. Óbvio que eu não estou comparando Netflix e Oracle, né, aí tudo bem, eu estou comparando Netflix e a Paramount Skydance porque a Oracle está com muitos problemas por conta própria também. Eles falam, inclusive, que essa seria a maior compra alavancada da história, né, que a estrutura representa muitos riscos. Compra alavancada é quando você deixa um monte de dívida, né, para trás, digamos assim. Você não tem o dinheiro, mas você faz a compra mesmo assim. Mudanças no desempenho ou na condição financeira do alvo ou adquirente, bem como mudanças no setor ou nos cenários de financiamento, podem comprometer esses acordos de financiamento. Muitas grandes LBOs anteriores ilustram que os adquirentes ou suas fontes de financiamento podem e o fazem buscar alegar falhas nas condições de fechamento para encerrar uma transação ou renegociar os termos da transação. Então a Oracle já comprou mais de 150 empresas. Se tem uma empresa que entende desses assuntos, é justamente a Oracle. Se tiver algum asterisco que eles possam utilizar para mudar o valor, para alegar, vocês falaram isso, na verdade é isso, então a gente está mudando o acordo, é uma empresa que pode fazer isso, pelo menos é o que eles estão falando aqui. Essa estrutura de transação agressiva representa materialmente mais risco para a Warner e seus acionistas quando comparada à estrutura convencional da fusão com a Netflix. Então a Netflix é mais certeira, mesmo que muitas pessoas estejam alegando que não, que a Paramount tem mais dinheiro por causa do Larry Ellison. A realidade não é essa, porque o Larry Ellison não pode vender todas as ações que ele tem na Oracle para comprar a Warner, e seria uma representação alta. Ele teria que vender, por exemplo, metade das ações dele da Oracle, ele perderia o controle da empresa provavelmente se ele quisesse simplesmente chegar lá e comprar a Warner. Então ele depende também desses grandes financiamentos. E ele tem outros planos muito maiores aí, então não sei nem qual é o benefício, além dos óbvios, né, da CNN, de ter um grande estúdio, canais de televisão. Não sei o que ele está ganhando com 108 bilhões sendo investidos nisso. E a Warner Bros. Também tomou nota de um relatório do Charles Gasparino, que alegou que a Paramount estava planejando um processo DEFCON 1, caso a Warner não aceitasse o acordo proposto, que foi algo que eu falei desde o princípio. É uma estratégia, né, eles serem tão agressivos assim com relação à Netflix, mas pode não ser uma estratégia boa, porque eles estão se mostrando inimigos da diretoria
Então é óbvio que a diretoria nunca vai dar, né, o aval deles ali para que essa negociação seja fechada. E o fato deles terem ficado ameaçando entrar na justiça pode ter funcionado como mais um motivo, né, de, digamos assim, de má vontade da Warner para fechar esse acordo com a Paramount. O primeiro dos motivos, para mim, é bem óbvio. A Warner sempre foi, ou pelo menos em grande parte da sua história, foi um estúdio maior do que a Paramount. Então, pode não fazer muito sentido para pessoas lá dentro que a Warner seja vendida. Você está vendendo para a Netflix, que é uma entidade completamente diferente, é uma entidade muito mais moderna, muito maior, enquanto a Paramount sempre foi o irmão mais novo ali, o irmão menorzinho da Warner, então não faz tanto sentido assim que ela seja vendida para a Paramount. E teve toda a questão de antes mesmo do processo ser concluído, eles já estavam choramingando, eles já estavam falando que, pô, o David Zaslav parou de me responder no WhatsApp, né? Não foi exatamente isso que eles falaram, mas as reclamações já começaram antes mesmo da negociação ser firmada com a Netflix. Depois eles continuaram ameaçaram na justiça, o Trump meio que entrou na jogada de forma adjacente. E aqui tem todo um assunto que eu quero abordar em outro vídeo envolvendo a Versant, né, que é a empresa que foi desmembrada da Comcast, que teve uma queda, mas essas quedas são naturais porque é muito difícil você prever, né, qual é o valor correto de uma empresa quando ela é desmembrada e quando lançam ações separadas, né, para aquele determinado bloco de uma empresa. Então eu vou dar uma estudada um pouco mais a fundo para trazer um vídeo separado para vocês, mas eu tô a par sim desse assunto. E aqui mesmo eles já meio que cortam isso dizendo, embora a Paramount Skydance continue a apontar a Versant da Comcast como uma empresa pública comparável, os negócios da Discovery Global têm maior escala e lucros com uma presença geograficamente diversificada e forte na presença internacional. Então a Paramount, né, então a Versant, que é a empresa da Comcast, não necessariamente tem o mesmo apelo global que a Discovery, o que é completamente fato. Né, essa empresa da Comcast é muito mais americana do que uma empresa global. Então isso muda muito, óbvio, a avaliação da empresa. E o David Ellison, mais uma vez, falou: a Paramount demonstrou repetidamente seu compromisso em adquirir a Warner Bros. Discovery. Nossa oferta de $30 por ação, totalmente financiada e totalmente em dinheiro, foi em 4 de dezembro e continua sendo a opção superior. Eles não param de falar isso. A Paramount realmente é uma empresa bastante desgastante, né? Eles são muito repetitivos. Eles continuam utilizando basicamente o mesmo argumento, cruzando os braços, falando nossa oferta é melhor, sendo que muitos analistas já falaram que não é melhor. Muitos analistas já falaram que as ofertas são no máximo equivalentes e os riscos da Paramount são maiores do que os riscos da Netflix, né, que é uma empresa muito mais sólida a essa altura. Então ele continua, né, requentando esses mesmos argumentos. Devido ao nosso compromisso com o investimento e o crescimento, a nossa aquisição será superior para todas as partes interessadas da Warner Bros. Discovery como catalisador para uma maior produção de conteúdo. Só que errado, né? A opção que traz mais conteúdo é a Warner continuar independente e a Netflix vai ter muito mais dinheiro para investir em conteúdo. Então, mesmo que o conteúdo não seja lançado nas salas de cinema, que é uma discussão que está sendo levantada aí semanalmente, é óbvio que a Netflix vai produzir mais conteúdo do que a Paramount, que já chegou cortando um monte de coisas. Né? Ó, esperamos que o Conselho de Administração da Warner Bros. Tome as medidas necessárias para garantir essa transação de aumento de valor e preservar e fortalecer um tesouro icônico de Hollywood para o futuro. Eles acabaram de comprar a Paramount, eles não são a Paramount historicamente, então a gente nem sabe como eles vão cuidar de um grande estúdio. A Paramount, o line-up de filmes da Paramount nos últimos 2 anos foi péssimo, então eles têm ainda que reerguer a Paramount antes de tentar fazer qualquer coisa com a Warner. Então eu acho que todos esses argumentos que eles estão utilizando podem facilmente ser utilizados contra eles. Pô, você tá dando controle não só da Paramount como da Warner para um estúdio que ainda não se provou nem um pouco, que teve um ano desastroso no ano passado, né, que parece que vai ter outro ano desastroso agora em 2026. Então, eu acho que os argumentos são cada vez mais, obviamente, falhos vindos da Paramount. Aqui, eu queria rapidamente falar com vocês que um grupo de lobbying lá dos Estados Unidos que fala sobre cinema, né? Aqui, ó, eles estão tentando impedir a venda da Warner para Netflix
e muitas pessoas postando isso, olha, os donos da sala de cinema estão tentando impedir. Só que na própria reportagem, mais uma vez, muitas pessoas não lendo a reportagem, né, que está sendo abordada, na própria reportagem eles falam que a compra da Paramount seria tão ruim, né, ó, eles estão falando aqui, ó, se a Paramount ou qualquer outro grande estúdio substituir a Netflix nessa negociação, a situação seria basicamente a mesma, as nossas preocupações não seriam menos sérias. Então as pessoas estão usando qualquer coisa que sai como argumento nessa batalha entre as duas empresas, só que muitas vezes elas não leem que os próprios caras estão falando, ó, mas a situação não seria melhor se fosse com a Paramount, então a gente não quer que a Warner faça uma venda, que é o que eu tô dizendo desde o princípio, com certeza ainda é a melhor opção que a empresa continue funcionando de forma independente, né? E inclusive foi feita uma piada nessa última premiação que teve, acho que é Critics' Choice Awards, que a Chelsea Handler, acho que é o nome dela, ela fez uma piada com o David Zaslav, falando que o David Zaslav é um dos vampiros ali do filme Pecadores, né? Que ela conta a historinha do filme meio rápida, né? E diz que o vampiro, na verdade, é o David Zaslav e que o que ele tá fazendo com a Warner é basicamente o que acontece ali no filme Pecadores, sem dar spoilers aqui para vocês, que foi uma piada que todo mundo ficou meio assustado, até o Michael B. Jordan, que tava na galera ali, fez uma cara, né, questionando ali a piada, mas a gente vê que Hollywood não tá vendo essa negociação com muitos bons olhos, eu acho que de qualquer um dos lados. Inclusive, tem outro vídeo que eu quero trazer para vocês, na próxima vez que eu for abordar esse assunto, que mostra que muitas pessoas de Hollywood preferem a Netflix do que a Paramount como uma opção, principalmente por causa da situação envolvendo a CNN. E aqui foi talvez a escorregada da Warner nessa situação, que pode ter sido intencional ou não, né? Ó, aqui, ó. Warner Bros. Ainda está muito aberta para uma negociação com a Paramount, só que por um preço maior. Só que isso aqui pode vir a ser um problema, porque teoricamente a Netflix ela está em um período de negociação independente, digamos assim, reservada, né, com a Warner. Então a Warner, teoricamente, não pode ficar pedindo mais dinheiro, porque o processo já acabou e eles já fecharam um acordo com a Netflix, então eles não podem publicamente ficar pedindo mais dinheiro. Então isso aqui está sendo visto por muita gente como uma escorregada da Warner, mesmo que não tenha sido dito publicamente, né, num comunicado ali da Warner, etc., foi dito pelo Samuel de Piazza Jr., que é, né, parte do conselho ali. Ele falou em uma entrevista no Squawk Box, que é aquele mesmo programa da CNBC, que já trouxe a entrevista do David Ellison, do Jerry Cardinale e assim por diante. Então ele foi lá também dar uma entrevista e ele acabou falando isso, basicamente, né, resumindo para o vídeo não ficar muito longo, ele basicamente falou que quer mais dinheiro, que eles estão dispostos a negociar se a oferta for maior. E eles estão pedindo também agora para Netflix, para Paramount, quer dizer, pagar aquela taxa de cancelamento. Na verdade, pagaria metade, mais ou menos, 2,8 bilhões. Então eles estão falando aqui, ó. De Piazza tem outro problema que só o dinheiro pode resolver, uma taxa de rescisão de contrato de 2,8 bilhões que a Warner Bros. Discovery teria que pagar à Netflix, caso isso saia de acordo deles. Na grande maioria dos casos, quando um lance maior chega, eles pegam a taxa de desconto e pagam. Da nossa perspectiva, eles precisam colocar algo na mesa que seja atraente e superior. Então aqui está mostrando como essa negociação está sendo, vamos dizer assim, suja, né? Porque a Warner acabou de falar, nossa preocupação é que o valor é muito alto para Skydance pagar. Beleza. Aí vira a página, eles estão falando, mas a gente quer mais dinheiro. Se vocês derem mais dinheiro, aí beleza, aí as nossas preocupações vão embora. Então, realmente uma atitude bem estranha, uma coisa que ele não poderia estar fazendo, tá discutindo publicamente outras ofertas, porque eles já estão em um período, né, de exclusividade com a Netflix. Isso não está muito... Aqui, ó. Por fim, Faber perguntou a Di Piazza o que ele diria àqueles que afirmam que a Warner simplesmente não fará um acordo com a Paramount, que vocês não gostam deles. Aqui estava a resposta perfeita do Samuel Di Piazza, seria o seguinte: nós não vamos fechar o acordo com a Paramount porque o acordo já está fechado com a Netflix
eles já firmaram um acordo, já fizeram um tour lá pelo estúdio, então, pelo menos publicamente, eles teriam que falar isso, eles podiam até ter comunicações ali, né, nos bastidores, que não poderiam acontecer também, mas só que eles não podem falar publicamente, ó, isso não está mais longe da verdade, conversamos com ele desde setembro, demos-lhes muitas informações sobre o que precisavam fazer para mudar, no último minuto eles foram para $30 e foi depois do último minuto que eles garantiram isso. Aí ele concluiu, estaríamos muito abertos a fazer uma transação com a Paramount. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Novamente, tem muitas notícias saindo, eu vou esperar agora de vez em quando acumular 1, 2, 3 notícias, eu trago de uma vez mais ou menos como eu fiz hoje. É que hoje realmente saíram essas 3 notícias distintas envolvendo essa situação. Eu decidi trazer um vídeo especial aqui para vocês. Ontem eu trouxe 2 vídeos diferentes aqui no canal. Hoje eu não ia fazer muita coisa, mas decidi trazer esse vídeo rapidamente aqui para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, não se esqueçam de preencher o Google Forms, né, o formulário do Google, porque eu quero fazer uma análise bem completa aqui para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.